Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Bom, finalmente de volta, né? Muito tempo ausente, eu não vou nem mencionar as razões, eu venho mencionando em todo o vídeo, então vocês podem ver, já tem algumas modificações aqui no cenário, e ainda falta só mais um detalhe aqui no fundo, então acredito que definitivamente no próximo vídeo vai estar pronto. Mas eu fiquei com vontade de gravar esse mesmo assim, porque já tem muito tempo, né? Então eu acho mais legal, ao invés de continuar me desculpando, falar um pouco desse vídeo do charuto, principalmente da escolha do charuto para este vídeo. Como vocês já viram, né, o primeiro vídeo de um charuto cubano aqui no canal Mr. Charuto, e eu não quis fazer uma escolha aleatória, uma escolha meio previsível, talvez, para algumas pessoas. Eu procurei por um blend que tivesse uma história que a gente pudesse contar e saber o que está sendo contado. A gente ouve histórias aí de charutos cubanos de 1800 e alguma coisa, século XIX ainda, e essas histórias vêm sendo contadas aí por muito tempo, há muito tempo, e contadas sempre com variações, com interpretações, aquela velha história, quem conta um conto aumenta um ponto. Então eu não quis ir por esse caminho e resolvi procurar, né, eu resolvi escolher ou pegar um blend que seja um blend em que eu possa contar a história, ou que a história esteja sendo contada pelas pessoas que a escreveram. Um blend que tem uma história mais contemporânea, próxima da gente. O blend de hoje, a história dele começou a ser contada, começou a ser escrita, quando eu já tinha fumado charuto. Não era um fumante como hoje, mas eu já tinha conhecido, e acho que inúmeros outros assinantes do canal já fumavam, já tinham tido a oportunidade de fumar charuto. Eu estou falando do charuto Trinidad na bitola Topaz, que é o que a gente vai fumar hoje. Ele é um charuto 100% cubano, né, o famoso puro cubano. Ele tem, eu chamaria essa bitola Topaz de um robusto gordo, um robusto extra. Ele tem 4 inches, ponto 7, com o ring gauge de 56. É um ring gauge bem avantajado, ring gauge bem lá o diâmetro, né, muito fumo, não é um dos diâmetros que eu gosto. Eu prefiro diâmetros menores, né, prefiro o ring gauge menor. Mas é só uma questão de gosto. Essa bitola começou a ser fabricada em 2019. Os charutos dessa marca são fabricados em Pinar del Rio, uma área cubana que tem uma das fábricas mais famosas, né, das mais históricas do charuto cubano. E eu quero começar agora falando um pouco da aparência dele. Quero começar pelo cap, um cap legal com o pigtail, vocês podem ver um detalhe aí. O wrapper não é um wrapper magnífico, mas não tem nada de errado, é um wrapper comum, simplesmente isso. Tem pequenas manchas, pequenos veios evidentes, tem um tato muito agradável, uma leve aspereza, e ao mesmo tempo uma leve cera, um veludo, uma coisa mais encerada. Bem macio, bem agradável o toque, um belo charuto, construção ótima, e tem esse porte do ring gauge que eu não gosto muito, também na mão eu acho exagerado, mas é um staple dos charutos, né? Um charuto gordo e tal, do jeito que muita gente acha que charuto deve ser. Temos de cheiro suave e muito agradável, cheiro adocicado, meio pouco de couro, de feno, bem tradicional, mas muito agradável, muito adocicado. Não tem nada de chá, vai mais para o lado da madeira, do couro e de um curral, algo assim. Muito agradável. Um charuto também com bastante fumo, acho que eu já até falei isso, né? A band é uma band ok, não tem nenhum design maravilhoso, não tem nenhuma grande história para ser contada como uma band, mas uma band de qualidade. Eu já vou, estou até com um cap aqui do cortador. Vou fazer um corte só
ver como é que está o fluxo. Ficou algo sujo. Fluxo aberto, ótimo. Vamos lá, vamos acendê-lo. Hoje, para variar, muito quente, ventilador ligado. Já tem apagando um pouco aqui o charuto. Agora pegou. Ok. Tem que chegar a chama muito perto, para o vento não apagá-la. Bom, vocês notaram, eu não falei, eu não mostrei foto da band, detalhes da band, porque eu não quero, acho que está acabando o gás no meu isqueiro, eu não quero dar oportunidade para aqueles avaliadores de band começarem com os comentários sobre autenticidade ou não. Eu acho que não, eu vou ter que pegar um outro isqueiro que acabou o gás desse. Então eu não quero esse tipo de comentário, eu acho isso extremamente desagradável. Então a única coisa que eu quero falar sobre a autenticidade do charuto cubano é que qualquer tipo de falsificação é ilegal e qualquer tipo de falsificação também de charuto deve ser denunciada à polícia ou algum órgão aí competente, mas a denúncia é necessária, tá bom? Deixa eu pegar um outro isqueiro, já volto. Até já. Na verdade, eu só coloquei gás no isqueiro, uma outra forma também que funciona, né? Fluxo fácil, suave. Estou sentindo um pouco daquela dificuldade de puxar no ring gauge grande, de 56, mas muito sabor. Sabor muito suave, adocicado, uma madeira leve, quase um floral também, agora no final. Mas com a fumaça na boca, ainda logo depois que eu soltei a fumaça, eu senti também algo de pão. Pão com madeira e esse floral que já desapareceu, mas eu senti um pouco. Sem pimenta, sem nada. É cremoso, é uma fumaça cremosa, com algum sabor de creme também. O retrohale não altera em nada, não acrescenta, não agride. Desculpa, não é que não altera, não agride, não tem rispidez nenhuma. Um charuto extremamente agradável, extremamente cremoso, extremamente aconchegante, com uma intensidade de charuto bem suave, bem mild, uma intensidade de sabores bem mild, um charuto realmente suave, mas com um pouquinho de complexidade, para ser sincero. O finish dele não é curto, mas é muito, se perde, não tem nada do floral de novo, fica só com um finish cremoso. O que está chato é o draw num ring gauge grande. Mais madeira agora e continua cremoso. Menos nuances, talvez. Nesse draw veio mais cor, mais simples, vamos falar assim, o sabor. Só mesmo essa madeira que está até agora. Bom, vamos deixar ele desenvolver mais uns 10, 15 minutos, eu volto. Um fluxo excelente, vocês podem ver. Tem uns 10 minutos que eu estou fumando. Eu estou sempre dando um double puff, porque numa puxada só não vem a quantidade de fumaça que eu quero para essa dificuldade de fumar uma bitola de 56, né? Questão de preferência minha. Então eu uso o double puff, um artifício para ter uma quantidade de fumaça interessante, sem superaquecer o charuto. Em termos de sabor, ele está menos complexo do que ele esteve no início e com um body um pouco mais alto. Ele está aí quase um médio já. Um sabor predominante de madeira, menos cremosidade e um pouco de café,
que é muito interessante, já meio que abandonou aqueles sabores tradicionalmente muito suaves e está mudando para uns sabores um pouco mais intensos, ou se acomodando, né, provavelmente nesse patamar aí de sabores. O nada de pimenta e o draw, desculpa, o finish é longo e alguns draws o finish fica amargo. Agora eu não estou sentindo. Continua com uma certa cremosidade também, mas com esse sabor de café e algo meio queimado também, algo meio tostado, torrado. Não é de carne, não tem aquela coisa sanguínea, né? Aquela coisa de sabor de carne vermelha mesmo, não é por aí. É um tostado mais de café torrado, algo assim, não é chocolate também. É bem do lado do café. Bom, então vamos à tal da história que eu falei que para mim foi muito interessante, né? Esse blend, o Trinidad, ele é um dos mais envoltos, ou que foi mais envolvido por mistério, por exclusividade no mundo dos charutos cubanos. Ele foi criado na mesma fábrica onde o Cohiba foi criado, né? Que é uma fábrica também que já foi misteriosa, já foi de sinônimo de exclusividade, a fábrica é Laguito, e assim também como o Cohiba, o Trinidad surgiu destinado a ser um presente diplomático do governo cubano a visitantes ilustres. O Trinidad só foi mencionado, só foi tornado público a existência do blend Trinidad depois de 10 anos que o Cohiba já tinha sido lançado. O Cohiba foi lançado em 1982, então o Trinidad foi revelado somente em 1992. Para a gente entender direito essa timeline, né, essa linha do tempo do blend Trinidad, a gente tem que começar lá em 1969, que foi quando o primeiro lote de Trinidad foi enrolado. E isso, se a gente fizer as contas aqui, a gente vai ver que ele ficou mais de 20 anos com a sua existência escondida do mundo, do mercado de charutos internacional. E quando eu digo que o blend foi revelado em 92, eu não estou dizendo que ele foi fumado, que ele chegou ao mercado, não. Estou dizendo que em 92 foi a primeira vez que foi mencionado a existência dele. Para o Trinidad chegar no mercado ainda se passaram mais 6 anos, desculpa. Então, se a gente fizer as contas, a gente vai ver aí que o Trinidad ficou praticamente 30 anos escondido ou ausente do mercado. Ele só chegou ao mercado depois de 30 anos que ele foi enrolado pela primeira vez. É uma trajetória que eu imagino única, até onde eu sei, única dentro dos charutos do mundo, inclusive os charutos cubanos, né? E essa é a grande razão de eu ter escolhido esse charuto para ser o primeiro, para a gente contar essa história que começou a acontecer em 69 e começou a ser escrita de fato para todos nós em 1992. A queima continua perfeita, ele está queimando muito rápido, tá? Vou até diminuir o ritmo, não está esquentando em nada, e ele está cada vez mais cremoso. Aquela intensidade da madeira, do café, diminuiu, continuam por aqui ainda, mas o que está me chamando mais a atenção é um sabor de madeira agora, um sabor cremoso amadeirado. E o retrohale, eu fiz alguns e estou sentindo de novo algo meio cítrico no retrohale. É razoavelmente complexo e num body legal no meio, e essa cremosidade dá um conforto, dá um charme especial para esse charuto. Espero que ele fique por aí ou que ele melhore, que ele não volte para aquele tostado, para aquele café muito intenso que eu tive logo no início logo depois dos 10, 15 minutos, né? Agora passaram-se mais uns 10 minutos mais ou menos.
Então tá indo bem, tá gostoso de esperar entre um draw e outro, porque essa cremosidade fica no finish, sem nada de amargo. Bom, vamos falar agora dessa revelação. Como que aconteceu em 92 essa revelação da existência do Blend Trinidad? Para falar da revelação de um charuto cubano, a gente tem que falar da revista Cigarro Aficionado, né? Tradicional, a mais conhecida, que criou a famigerada lista de 25 melhores charutos do ano, mas ela não criou só isso, ela fez outras coisas também, né? Foi nas páginas da Cigarro Aficionado, em 1992, que o Blend Trinidad foi mencionado pela primeira vez, tá? O proprietário, o editor e proprietário da Cigarro Aficionado é o Marvin Chaikin. Ele, antes de ter a Cigarro Aficionado, ele tem até hoje, né, mas ele era editor apenas da revista Wine Spectator, revista dedicada aos vinhos. O Marvin e a revista, consequentemente, são de Nova York, a revista é baseada em Nova York, o Marvin Chaikin mora em Nova York, e é uma ironia que ele, que revelou o Trinidad, nunca vai encontrar esse blend nas prateleiras das tabacarias que ele frequenta, se é que ele frequenta alguma, lá em Nova York, nos Estados Unidos, né? Então é o seguinte, ainda em 1991, o Marvin Chaikin, na revista de vinhos, a Wine Spectator, resolveu fazer uma matéria de capa sobre vinhos e charutos. Isso já percebendo o boom de charutos que estava iniciando a sua trajetória no mercado americano de charutos no início da década de 90. Ele até provavelmente, essa matéria deve até ter colaborado para esse boom. Bom, para fazer essa matéria, o Marvin Chaikin viajou até Cuba para mostrar nas páginas da sua revista o mundo original dos charutos para os seus leitores na revista de vinho. Chegando lá nessa visita, nessa viagem, né, ele visitou a fábrica El Laguito e se envolveu, teve abertura para conversar com muita gente e notou que ali, além de ser fabricado o Cohiba, existia um outro charuto, sem band, que era fabricado, ele notou que estava sendo fabricado, passando pelo mesmo processo que os charutos com band passavam, só que não tinha band. E ele tentou se informar, as pessoas foram bem, responderam para ele bem vagamente e tudo, ele viu que tinha alguma coisa ali naquele charuto, mas ele não conseguiu maiores informações por questões óbvias, né? Segredos lá da fábrica. Muito bem, a matéria sobre charutos e vinhos e charutos nessa ordem, né, foi publicada na revista, na capa, e ele fez matérias, escreveu matérias sobre a viagem e tudo, e não mencionou nada a respeito deste charuto desconhecido ou misterioso que ele viu na fábrica El Laguito. Acontece que 6 meses depois, ele lançou a revista Cigarro Aficionado. Pela primeira, a edição número 1 chegou às bancas. Aí a gente entende por que ele viajou para Cuba, né? Era exatamente para prever para preparar a material para o lançamento da Cigarro Aficionado. Nessa primeira edição, dentre várias matérias onde ele fala, cobriu inúmeros temas sobre a fabricação de charutos cubanos, e num box, né, num adendo de uma das matérias, tinha esse box com o seguinte título: Trinidad, the best kept secret in Cuba. Quer dizer, Trinidad, o segredo mais bem guardado de Cuba. Ele discorre alguma coisa, alguma visão que ele teve sobre eu nunca li essa matéria, tá? Sobre esse blend Trinidad desconhecido, e a partir desse momento o blend Trinidad se torna deixa de ser o segredo diplomático do governo cubano e passa a ser o charuto, o blend mais cobiçado do mercado internacional de charutos. Vale a gente notar, ou tentar pontuar aqui agora,
que em 1992 as fábricas de charutos não cubanos que a gente conhece hoje, as que já existiam, eram fabriquetas, eram muito pequenas, com produção mínima, e a maioria nem existia, e alguns dos proprietários das atuais nem estavam envolvidos, nem tinham nascido. E, além disso, já tinha 30 anos que existia o boicote comercial dos Estados Unidos, o embargo, né, comercial dos Estados Unidos contra Cuba. Então foi nesse cenário que o Trinidad foi revelado ao mundo em 1992 nas páginas da Cigarra Aficionado. A cinza está sendo muito focada, então ela cai com facilidade, e eu falei em diminuir o ritmo dos draws, da fumada, acabei deixando o charuto apagar um pouco, e o sabor, com ele meio apagado, queimando mais no meio do que no wrapper e no binder, queimando mais o filler, ficou um pouco agressivo, um pouco amargo. Agora, nesse draw, parece que as coisas já equilibraram. Um pouquinho amargo ainda, mas com uma bela complexidade, cremosidade é que chama a atenção. É um charuto muito confortável, num body médio mesmo, tradicional médio, muito agradável de ser fumado. Não é um charuto extremamente complexo até agora e tudo, mas vale a pena. Um esquema rápido. Bom, 2 anos depois da revelação, né, na revista, o Marvin Shaken volta a Cuba e dessa vez ele consegue uma entrevista exclusiva e longa com o Fidel Castro. Lá pelas tantas, ele pergunta sobre a existência do blend Trinidad. Pergunta para o Fidel algo relacionado ao Trinidad e o Fidel simplesmente nega ou diz que desconhece a existência de um blend chamado Trinidad com aquelas características que o Marvin Shaken cita para ele. O Fidel Castro, usa de toda a sua autoridade para negar a existência do Trinidad. Isso é publicado, né, na Cigarra Aficionado, e a coisa fica mais interessante, mais ainda curiosa, porque 6 meses depois dessa segunda viagem a Cuba, o Marvin Shaken promove em Paris o Cigarra Aficionado Dinner of the Century, quer dizer, o jantar do século da Cigarra Aficionado. Nesse jantar, as celebridades da política, do esporte, das artes, do entretenimento, tá? Grandes celebridades de fato, se reúnem em torno dos charutos, né? E a grande atração desse jantar é a revelação, já não sei nem se é o lançamento, mas é a apresentação, eu acho que é o melhor termo, do Trinidad. 6 meses antes, o Fidel negou. 6 meses depois, o Trinidad foi apresentado ao mundo dos charutos através da Cigarra Aficionado nesse jantar em Paris. Todos os presentes tiveram a oportunidade de fumar um Trinidad, foi ofertado a todos, né, foi distribuído a todos os presentes, e alguns poucos tiveram a oportunidade de comprar o charuto a Trinidad. Ele foi apresentado na única versão existente, que era a bitola para uso diplomático, de 7,5 inches de comprimento com ring gauge de 38. Aqueles poucos que compraram o Trinidad nessa ocasião, compraram um sistema de leilão em caixas assinadas pelo Fidel Castro. Os preços atingiram níveis inesperados. Cada unidade teve um custo, na época, em 1994, de $700. Se a gente converter para valores de 2025, é mais ou menos R$ 1.500 a unidade. Ninguém comprou por unidade. As pessoas compraram caixas, elas deram um lance para caixas assinadas. Cada caixa tinha 100 unidades. Então essa foi a
o custo inicial do charuto Trinidad nesse evento. Nada que seja muito espantoso, porque hoje em dia os números também daqueles festivais da Habano são números exorbitantes, se você for pensar em consumidores médios como a gente, né? A partir desse jantar, desse evento, o Trinidad, que era desconhecido, em 92 se tornou o charuto mais cobiçado do mercado, em 94 se tornou o charuto mais colecionável do mundo até então. Todo mundo, todo investidor de charuto, todos os charuteiros, né, uma palavra horrorosa, mas todos os fumantes de charutos mais interessados, a única coisa que eles mais queriam ter era um Trinidad à sua disposição para ser fumado. Eu agora já passei da metade do charuto, já estou chegando perto da band. Vocês podem ver a foto da cinza, tá? Vocês podem observar a queima, a primeira queima está perfeita, mas a cinza é uma cinza muito frágil, ela não é muito estruturada. Os maledicentes vão dizer que o charuto é falso de fumo picado, tudo bem. Mas é uma característica dele, e ela cai muito fácil. Eu tentei segurar aqui, ficou até um pedaço aqui do charuto bacana. Eu gosto quando ele fica assim, como assim, maiorzinho e tá pequeno, mas para evitar algum drama eu vou quebrá-la aqui. Tá chegando na band, eu quero tirá-la, para ver se vai haver algum comprometimento do wrapper. Eu não tenho ideia, ela tá solta, mas vamos ver como que foi feita essa colagem. Parece que vai correr tudo bem. A band rasgou, infelizmente. Não, ótimo. Rasgou só um pedacinho, mas sem problema nenhum. Tudo bem. Uma band de um papel não tão espesso, mas nada de baixa qualidade. Vou deixá-la aqui. Deixa eu dar só mais uma puxada. Ele perdeu bem a cremosidade, perdeu aquele aconchego que eu mencionei, aquele conforto que ele oferecia na fumada. Ele está com sabor de tostado bem intenso, de café torrado, ele deixou a madeira, deixou o sabor de creme e a cremosidade da fumaça. Ele já ataca a língua um pouco mais dos lados ali, faz até salivar um pouco, mas com um pouco de pimenta agora e com um body de médio para médio full. Não chegou a full, está longe de full. O strength, a nicotina também super tranquila, não estou sentindo nada, eu nem tive agora, já está de noite, eu nem jantei ainda, então não estou também assim, protegido com escudo para a nicotina. Realmente não está sendo um blend com um strength alto. E os sabores, ele perdeu um pouco eu estou achando ele menos agradável do que ele foi até antes da metade ou até a metade do cigarro. Eu não sei, acho que eu não fiz o retrorail, deixa eu dar uma puxada e fazer o retrorail. O retrorail também mais agressivo, mas continua ainda. Trouxe pimenta, trouxe peso pro encontro da garganta com as vias aéreas aqui, mas mantém ainda aquela citricidade que veio no finish, foi muito legal. Quase que laranja, para falar a verdade. Bem interessante essa combinação do tostado, do café tostado com esse cítrico. Mas vamos continuar a história. Nós paramos em 94 com a apresentação do Trinidad no jantar. 4 anos depois, em 98, finalmente, quase 30 anos depois de ser rolado pela primeira vez, o Trinidad chega ao mercado mundial de charutos. Primeiramente, ele estava disponível apenas em Cuba, logo depois ele foi distribuído para o Canadá e para o México. Legal a gente ver que Canadá e México são os únicos países que fazem fronteira terrestre com os Estados Unidos continental. Né? Uma brincadeira cubana, certamente. Né?
E ele foi colocado no mercado em uma única bitola, não mais naquela bitola diplomática, né, de uso diplomático do governo cubano, mas numa bitola chamada de Fundadores, que tinha 7 inches .6 por 40. Quer dizer, um charuto mais longo, né? Eu esqueci o nome da bitola. Eu adoro a bitola, mas agora fugiu, acho que eu não vou lembrar. Fino, né, que é o 7 por 38, agora se tornou 7.6 por 40. E diferente das bitolas que existem hoje em dia. Foi exclusiva da primeira vez que chegou ao mercado. Em 2003, já depois, né, alguns anos depois, 15 anos depois, houve uma notável expansão na linha dos Trinidad. Novas bitolas foram criadas. Uma chamada Rays, uma chamada Coloniales, uma outra chamada Robusto Extra, e tornou essa marca Trinidad, esse blend Trinidad, que antes era lendário, né, para muitas pessoas no início da sua história, tornou numa marca, um charuto acessível, com inúmeras variações, inúmeras opções no mercado. E com aquela restrição de distribuição e de alcance que todo charuto cubano sempre ofereceu depois de 1990, depois do boom de charutos. Tá? Eu vejo ele hoje em dia como um charuto comum da linha, né, de todos os charutos cubanos, comum em termos de variedade, de distribuição, de acesso. É um charuto definitivamente acessível. Em 2024, no ano passado, foi comemorado 55 anos da criação do Trinidad, e foi lançada uma bitola especial, uma edição especial, chamada de Cabildo. Cabildo é como o governo local em Cuba, o governo colonial em Cuba era chamado. Era como se os prefeitos, na época que Cuba era uma colônia da Espanha, eram chamados de cabildo. E também naquela época havia escravidão em Cuba. Os líderes escravos eram chamados de cabildo também, né? Uma brincadeira aí dos escravos, uma apropriação dos escravos do título das pessoas que mandavam em Cuba. Os seus líderes também eram chamados de cabildo, né? Eles lutavam contra o fim da escravidão, obviamente, né? Pela liberdade dos escravos. Eu não sei exatamente o tamanho dessa bitola Cabildo, mas ela foi uma edição especial para comemorar 55 anos do Trinidad. Há também a versão não cubana do Trinidad, que é produzida até hoje pela Altaires, né, Altades, né, e tem uma história legal. Existe, né, uma família, né, ela estava em Cuba na época da Revolução com o sobrenome Trinidad, e eles fabricavam charutos como inúmeras famílias de Cuba. Na Revolução Cubana, a fábrica, os direitos todos foram tomados pelo governo, e essa família, como inúmeras outras, fugiu, emigrou, use o termo que quiser, para a Flórida, nos Estados Unidos. Ela se instalou em Tampa, e ali ela continuou a produzir seus charutos. A família Trinidad, hoje em dia, ou sempre, né, ela reivindicava que o governo cubano também se apropriou do nome Trinidad dos charutos dela para lançar esse charuto, esse blend Trinidad que hoje a gente conhece. A empresa cubana de charutos conta uma outra versão. Ela conta que esse nome Trinidad foi escolhido para esse blend devido a uma cidade histórica de Cuba que também leva esse nome de Trinidad, e que nessa cidade, Trinidad, significa a Santíssima Trindade Católica. Então há esse confronto, né, essa briga de versões da família Trinidad com o governo cubano. A família Trinidad, quando foi para Tampa, ela se associou à família Fuente, o Arturo Fuente, e a Fuente fabricava em Tampa charutos com a marca Trinidad para a família Trinidad. Essa associação das duas empresas durou 10 anos, até
até o momento em que Arturo Fuente mudou a sua fábrica, as suas operações para a República Dominicana. Nesse ponto, encerrou-se a parceria das duas famílias. Mas em 1997, com o boom de charutos já no máximo nos Estados Unidos, a família Trinidad novamente recorreu à família Fuente para eles voltarem a fabricar os Trinidads para a família. E essa fabricação acontecia na República Dominicana, onde continua sendo, né, a fábrica e toda a plantação de fumos da família Fuente. Essa segunda etapa da parceria das duas famílias durou muito pouco, durou até 2001, foi quando a família Trinidad venceu nas cortes americanas uma batalha contra o governo cubano sobre os direitos de uso da marca Trinidad no mercado americano de charutos. Assim que a família consolidou essa vitória nos tribunais e se tornou a única detentora dos direitos da marca Trinidad, ela vendeu para a Altairis essa marca e daí em diante a Altairis começou a produzir os charutos Trinidad na República Dominicana. O que acontece até hoje. Tem até um Trinidad Brasil, eu acho que eu tenho até um review desse blend aqui no canal. Se vocês fizerem um search na página, na homepage do canal, vocês vão poder, vão encontrar o review desse blend não cubano, Trinidad dominicano, não cubano. Né? É bom a gente lembrar que a Altairis, ela é uma propriedade da Imperial Brands, que é uma holding inglesa, britânica, né? E que alguns anos, 2, 3 anos atrás, foi vendida para um outro grupo maior ainda, que a adquiriu, e segundo dizem os chineses, que adquiriram a Imperial Brands, e a Imperial Brands já era detentora de 50% da Habanos SA. Então, aquela velha história aí, essas empresas, esses grandes conglomerados tomando conta das fábricas, tomando conta da produção de charutos no mundo. Estou chegando já no final do charuto. Ele não está esquentando em nada, uma construção impecável. E em termos de sabor, ele recrudesceu bastante, ele já está bem, aquele tostado predomina, um pouco amargo, com pimenta, agora tem uma pimenta no draw, no finish, não é nada parecido com aquela coisa mais mellow, mais suave, mas no máximo médio, cremoso, perdeu completamente aquele perfil de sabor. Agora é um charuto bem ríspido, ainda tem, em alguns draws, no finish você ainda tem uma memória daquela cremosidade, daquela laranja que veio junto com o café tostado. Agora ainda não é nem o café, é só o tostado que predomina com pimenta. Não é uma pimenta ruim, não é uma pimenta excessiva, não é uma pimenta desagradável. Mas, na minha opinião, ele perdeu muito, ele decaiu de uma forma muito acentuada. É um charuto que é melhor do que os outros só por ser cubano? De maneira nenhuma. É ruim só porque é cubano? Também, da mesma forma, de maneira nenhuma. É só um charuto. Aquela ideia de que o charuto cubano é incomparável, de que só os cubanos que são bons, que os charutos não cubanos não são bons. Para mim, eu já falei isso num vídeo também, quem faz o melhor charuto, né? Isso é uma ideia completamente fora do tempo, ultrapassada, caduca. São charutos. A origem já não interessa mais, na minha humilde e desprezível opinião. Né? Tem gente que pensa diferente, tem gente que acha que o cubano é uma grande bobagem, que é tudo mentira, tem gente que acha que o não cubano é, sim, uma bobagem, que é tudo desprezível. Cada um tem a sua opinião, a minha é essa, que são charutos, só isso. E não trazem nenhuma vantagem por serem feitos aqui ou por serem feitos lá. Inclui-se o charuto brasileiro também, nessa história toda. São todos charutos, tá? Então, para terminar um pouquinho mais da história, para a gente finalizar aí toda essa história do Trinidad,
é que o Trinidad hoje em dia, o Blend Trinidad, na Europa, ele tem uma aura mais dourada do que nos outros países que consomem charutos cubanos, até onde eu sei, né? Na Europa, principalmente na Inglaterra, ele é promovido como o charuto dos connoisseurs, quer dizer, das pessoas que conhecem, dos grandes entendedores de charutos. Tá? Isso é uma coisa muito britânica, muito do mercado, ali, o uso do mercado, porque aquela expansão que eu falei que aconteceu em 2023, que eles criaram inúmeras outras bitolas, foi patrocinada pelo importador britânico de charutos cubanos. E eles reivindicam ou pregam que essa expansão foi mais importante na história do blend do que o lançamento em 1998, no lançamento em a apresentação de 1998 da Bitola Fundadores. Provavelmente a Bitola Fundadores, que ainda se encontra por aí, né, alguns colecionadores têm, é muito mais valiosa, muito mais importante na história, muito mais buscada. Mas os comerciantes, os formadores de opinião no mercado britânico insistem que a expansão de 2003 foi muito mais importante. Eu acho, na minha opinião, a expansão de 2003 normalizou, tornou o charuto Trinidad um charuto como os outros, né? Mas são pontos de vista, né? E é uma briga de egos aí entre os americanos que lançaram e os europeus, os britânicos, que são mais nobres, né, na cabeça deles, mas tudo bem. Então, deixa eu só dar mais uma puxada. Ele arde a língua agora por causa da pimenta, não porque está quente. Está muito pequeno, né? Então, aqui bem caiu. Bom, chega. Muito, né? A porção para ser fumada é muito pequena, 2 centímetros mais ou menos, 1 polegada no máximo, e continua frio mesmo com a cherry grande nessa bitola de 56. Então, impecável. Antes de falar tchau, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que hoje em dia, no atual cenário da indústria cubana de charutos, existiria um blend ainda envolto em mistério, ainda escondido pela Habanos S.A. ou pelo atual governo cubano? A estrutura cubana é capaz de produzir ainda um charuto que mereça esse tipo de tratamento ou que possa ser tratado com essa exclusividade, com esse mistério ainda? Comente aí no espaço de comentários desse vídeo o que você acha, se os cubanos ainda têm cacife para criar um outro blend tão misterioso e tão cheio de com essa aura que o Cohiba já teve e que o Trinidad logo depois também teve. Então espero encontrar vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado deste vídeo também. Deixe o like, o dislike, assine o canal, compartilhe, participe do canal de alguma forma para tornar esse vídeo mais visto, né, mais oferecido pelo YouTube. Espero vê-los no próximo vídeo novamente e até lá, fume bem. Tchau!